nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 15 de julho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, eu não tenho feito vídeo sobre Israel porque tem acontecido pouca coisa nos últimos dias, né? Seguem as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, evidentemente, mas não teve nenhuma grande novidade, então eu não fiz vídeos recentemente. Mas sempre que tiver novidade, eu faço. E o que aconteceu hoje em termos de novidade? Aconteceu primeiro um grande ataque israelense aqui no Vale do Beká, no Líbano, e também aqui na Síria, na região de Sujeida. Sujeida é essa região aqui que é de maioria dos drusos, e os drusos foram atacados pelos beduínos. Então os beduínos que são ligados ao governo do Jolani atacaram os drusos que são ligados ao governo de Israel. E isso está dando uma confusão danada. Vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Socorro, o Lula está me falindo, sou judeu sim e daí, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar avaliando então as coisas aqui na faixa de Gaza. Israel tem feito operações ali em Beit Hanun justamente para eliminar aquela célula terrorista que fez um ataque contra soldados israelenses alguns dias atrás, né? Matou infelizmente 5 soldados israelenses. Uma série de ataques foram feitos aqui. Ó. O exército israelense mostra imagens da demolição de túneis e armadilhas feitas em Beit Hanun nas ofensivas contra o Hamas ali na cidade norte de Gaza, né? Então aqui tem algumas imagens realmente impressionantes de explosões que foram feitas por Israel em túneis ali em Beit Hanun. Você vê que é uma explosão debaixo da terra, né? A onda de sobrepressão é muito grande justamente porque é um lugar confinado, daí a explosão acaba sendo muito maior, né? E aqui justamente são os 2 pontos do túnel aqui que foram destruídos, né? Então tem aqui também imagens aqui, ó, de outros pontos destruídos por Israel. Isso tudo são casas, bunkers de controle do Hamas. Aqui você vê a munição secundária, né, a explosão secundária levantando aqui depois da explosão inicial, mostrando a quantidade de coisas ali, né? Então a gente tem aqui um resumo. As forças Givat, que estão trabalhando ali em Beit Hanun, eliminaram dezenas de terroristas em combate próximo, destruíram túneis de infraestrutura terrorista. Um lançador de foguetes do Hamas, uma plataforma de lançamento de foguetes do Hamas, foi localizada e destruída. E a Brigada 646 de reservistas descobriu um campo de dispositivos explosivos que foi destruído pela Força Aérea. Também, ainda ali na região, com o apoio da Força Aérea, foi eliminado um terrorista na área. As operações continuam sob o Comando do Sul para defender os civis israelenses, particularmente aqueles próximos da faixa de Gaza, né? Então, ou seja, continuam as operações ali em Beit Hanun, né? Também no sul da faixa de Gaza, lá em Khan Yunis, também teve mais um túnel destruído pelos exércitos israelenses. Mais um trabalho deles ali também em Khan Yunis, continuam as operações israelenses ali, né? Na cidade de Gaza, propriamente dita, em Jabalia, no norte, Israel está ordenando a evacuação das pessoas nesse ponto aqui, justamente para fazer operações nessa região aqui. É o que deve acontecer em breve, né? Também teve ataques israelenses lá no Vale do Beká, uma grande quantidade de ataques israelenses aqui no Vale do Beká. Essa área aqui no norte do Líbano, né, que também é usada pelo pessoal do Hezbollah, um monte de imagens aqui. Aqui também imagens de explosões aqui, de depósitos de munição do Hezbollah ali na área do Vale do Beká. E Israel explicou aqui que a Força Aérea Israelense lançou uma onda de ataques contra alvos do Hezbollah na parte leste do Vale do Beká, segundo informações do IDF, né? O IDF alvejou, inclui instalações militares que pertencem ao Hezbollah, ao Hadawan, que é a força de elite do Hezbollah, onde terroristas e depósitos de armas foram identificados. Os campos militares foram alvejados usando a organização, também que estavam fazendo treinamento para organização de terror, né? Enfim, foram as operações israelenses feitas aqui no Vale do Beká, aqui no Líbano. Agora, a grande notícia, ou a notícia mais sensível que nós temos de ontem para hoje, é justamente a coisa que está acontecendo aqui com os drusos, né? Então, vocês sabem, a Síria
o controle da Síria foi retomado pelo HTS, que são os Sunni, né, os muçulmanos sunitas, mas ainda tem os curdos aqui na região leste da Síria, então os curdos continuam controlando uma grande área aqui no leste da Síria, e você tem aqui no sul da Síria os drusos, né? Tanto os curdos quanto os drusos são outro grupo étnico-religioso da região, não são muçulmanos, nem judeus, nem nada, é uma outra religião diferente, completamente diferente. Então, o que está havendo? Já há alguns dias está havendo conflitos entre os drusos e beduínos aqui na região de Sujeida, né? Porque os beduínos são tipicamente muçulmanos ligados ao Jolani, muçulmanos sunitas, né? E daí eles teriam feito ataques contra os drusos aqui. Essa área em azul claro que está aqui é justamente a área dos drusos aqui, que com um acordo entre Israel e o regime do Jolani lá na Síria, o Jolani prometeu proteger os drusos daquela região. Então não fariam ações contra os drusos. Mas aí o que aconteceu? Os beduínos na região atacaram os drusos, na verdade roubaram uma loja e sequestraram o dono de uma loja druso ali na região. Com isso, os drusos retaliaram aos beduínos e aí, recentemente, as forças do Jolani entraram lá para tentar impedir que os drusos batessem nos beduínos, né? E aí Israel não gostou, porque Israel, o combinado é que o Jolani iria proteger os drusos, né? Ia proteger aquela região ali. E aí houve o bombardeio de Israel. Você dá para ver aqui várias imagens aqui de invasão. Isso aqui realmente é uma área de invasão das tropas do Jolani contra os drusos aqui na área dos drusos e Al-Shujeida, né? Bom, tá aqui, ó, os drusos na cidade de Suweida. A cidade está sendo tomada pelas forças do Jolani e teve alguma coisa para Israel não se envolver, o pessoal está preocupado. Isso já está acontecendo há alguns dias, tá? A briga dos drusos com os beduínos está acontecendo há alguns dias, mas aí ontem as forças do Jolani entraram na cidade e aí Israel resolveu responder, né? Aqui, ó, o caos completo continua ali na região controlada pelos drusos em Suweida. Olha só o que está acontecendo nas estradas lá, uma confusão danada. Justamente aqui a briga da Síria com os drusos, né? Lembrando que começou com os beduínos, com os drusos, mas aí a Síria resolveu tomar dores dos beduínos e Israel ficou do lado dos drusos. Essa é a confusão que está acontecendo ali, né? Israel mostra imagens mostrando ataques contra os blindados sírios que estavam tomando ali a região de Sujeida, ou seja, deixando claro que não é barato a palavra de Israel de proteger os drusos, né? Então, o que está acontecendo ali é isso, é uma guerra de proxy das duas facções ali que não são nem muçulmanos propriamente ditos, nem israelenses, mas que os drusos e os beduínos, cada um apoiado por um lado. Esse é o problema, né? Então as forças israelenses começaram ataques significativos contra o exército sírio na região de Suaida, sob direcionamento do comando político, atacando tanques, transportadores de pessoal, lançadores de foguetes, enfim, o exército sírio que estaria entrando ali na cidade, né? O exército israelense confirmou ataques contra veículos militares sírios justamente para proteger os drusos ali na região, né? Aqui, ó, apesar de vários ataques ontem pelas forças aéreas israelenses, o exército sírio continua avançando em uma tentativa aparente de evitar ou intervir no conflito entre beduínos e drusos lá na região de Sueida, né? Essa manhã, tanques e veículos armados do exército sírio entraram em Sueida numa tentativa de restabelecer a ordem e o controle na cidade, por requisição de líderes drusos. Mas veja, não são os líderes que foram atacados pelos beduínos. Isso é um outro problema. Essa região ali da Síria, você tem justamente um monte de grupos e muitas vezes você não tem um grupo único. Então, ou seja, alguns pediram a ajuda do Jolani, outros pediram a ajuda de Israel. Essa é a confusão no final das contas, né? Aqui, ó, numa declaração conjunta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, dizem que instruíram o exército israelense para seguir com o ataque contra, atacar as forças sírias em seguida aos ataques contra os drusos na Síria. O exército israelense disse que as forças do regime e armas que entraram na região de Sueida
são contra a demilitarização, a política de demilitarização que foi decidida. Ou seja, os grupos drusos e os grupos beduínos estão brigando lá dentro, mas nenhum deles tem armas muito fortes. Então deixa os caras brigar lá com paus e pedras, sei lá como é que eles brigam lá, e a ideia era nem a Síria nem Israel intervir. Já que a Síria interviu, Israel interviu também.Esse é o ponto no final das contas, né? Israel está comprometida em prevenir dano aos drusos na Síria devido à grande aliança entre os cidadãos deles com os cidadãos drusos em Israel e o seu histórico familiar de ligações com os drusos na Síria, né? Isso é um outro problema, tá? Aqui, ó. Parece que, apesar dos ataques israelenses, continuam as tropas sírias entrando em Sueida. Aqui, mais imagens de tanques aqui. Aqui, olha só, aqui o cara está dizendo que é um grande comboio de tropas sírias fugindo de Sueida, saindo de Sueida. Não sei, não dá para saber. Vamos ter que aguardar mais para saber se realmente eles estão saindo de Sueida ou se continuam entrando ali, né? Mas como eu estava falando, tem muitos drusos em Israel que são ligados aos drusos na Síria. O que estava acontecendo é que vários indivíduos drusos que são cidadãos israelenses entraram na Síria para ajudar os drusos que estão sendo atacados pelos beduínos e agora pelo exército sírio ali também. E aí Israel entrou no território sírio para apreender esses drusos que estão lá e trazer de volta para Israel para não piorar a situação no final das contas, né? Bom, lá em Teherã, no Irã, também teve um apartamento que é usado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que pegou fogo. Não sabemos se foi uma ação israelense ou se foi meramente um acidente ou se foi uma briga interna dentro do Irã. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui principalmente sobre as tentativas de negociação nuclear entre Estados Unidos e Irã, mas mostra que não tem nenhuma mudança de forma efetiva, né? Parece que existem um grupo dentro do Irã que é favorável a abandonar o enriquecimento de urânio, que quer fazer o acordo com os Estados Unidos, e tem um outro grupo dentro do Irã que é contrário a isso, né? Por enquanto não sabemos ainda qual grupo vai prevalecer, mas parece que existem boas expectativas de que seja o grupo que quer fazer acordo com os Estados Unidos e abandonar o programa nuclear do Irã. Vamos torcer para ser alguma coisa assim, né? E, bom, só para concluir o vídeo aqui, Israel identificou que carros elétricos chineses estavam fazendo espionagem para a China e desaconselhou o uso desses carros por militares israelenses, tá? Não é que proibiu os civis de comprarem os carros, não, mas simplesmente os militares eles recomendaram que não usassem mais esses carros, né? Eu falei mais sobre isso lá no meu canal Safe Source, que é o meu canal de segurança da informação, então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo e eu falo mais sobre esse caso por lá. E uma última notícia muito interessante aqui, vocês lembram que alguns dias atrás o Trump colocou sanções da Lei Magnitsky contra a Albanese, né? A Francesca Albanese, que é uma procuradora lá da ONU que investigava coisas contra Israel, né? E ela renunciou e toda a seção da ONU que investigava abusos israelenses, que fazia campanha contra Israel, todo mundo renunciou com medo de sanções dos Estados Unidos. Então aqui, ó, isso é tudo devido às sanções americanas na Albanese. Os dominós estão caindo, é o que diz o pessoal aqui. Ou seja, todas as pessoas, todos os 3 comissários que faziam parte dessa a Comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos, todos eles renunciaram em função das sanções americanas contra a Albanese. As sanções dói. O Alexandre de Moraes devia perceber isso daí, muito em breve ele vai estar sendo alcançado por isso daí. O governo brasileiro também devia perceber que está errado, que não tem alternativa nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.